Olá, você que está nos vendo aí, nos ouvindo, você está aqui em mais um episódio do Abstract, um programa que tenta, trabalhar ideias complexas, abstratas, de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais acessível, um pouco mais ao alcance de todos. A ideia é desmistificar alguns pontos, trazer temas curiosos. Nós falamos de tecnologia, inovação, educação, comportamento, muitas coisas legais, sempre com convidados com experiência no tema, com domínio no tema, para trazer para você um pouco desses temas mais curiosos, mais nossos aqui. E hoje a gente vai falar de uma data especial, que a gente está comemorando esse ano, a Unidave comemora esse ano, que são você já está vendo a bandeirinha aqui, são os 30 anos do curso de Direito. São 3 décadas de um curso dos mais importantes, um dos precursores no país, e a Unidave celebra esse ano os 30 anos. Eu trouxe, então, para falar disso, para a gente, 2 convidadas muito especiais. Elas vão se apresentar. Uma delas já esteve aqui no programa algumas vezes, e vai voltar, e as 2 vão voltar sempre. Mas elas vão se apresentar. Uma hoje está a pró-reitora de ensino, é nossa vice-reitora, a professora doutora Patrícia Pasqualini Felipe, e a nossa coordenadora do curso de Direito, professora Vanessa Cristina Bauer. Eu vou deixar que elas se apresentem, contem um pouquinho da história delas com a Unidave, como é que começou isso, Ambas são do direito, são formadas em direito, são professoras da casa. Uma é prata da casa, filha aqui, nasceu aqui enquanto professora, outra veio para cá. Eu deixo com vocês. Então, meninas, professora Patrícia, fique à vontade. Então, é muito bom estar aqui e compartilhar desses momentos, E poder levar a história da Unidave ou a história de cada um de nós para outras tantas pessoas. A minha história com a Unidave inicia em 1995. Em 1995, eu faço vestibular, na época tinha vestibular para o curso de Direito, 9 candidatos por vaga, vestibular ACAF. Eu trabalho numa loja chamada Casas Três Coelhos. Antigo. Casas Três Coelhos. E aqui eu tenho que já fazer uma menção ao seu Clóvis, que hoje é o dono da Casa das Cortinas, que era o meu chefe, o meu patrão. Eu trabalhava nas Casas Três Coelhos, Iniciei lá em 1993, quando eu estava no 2º ano do colégio, do ensino médio. E aí, à noite, eu estudava no Henrique Fontes. Surgiu o curso de Direito e eu queria muito fazer o curso de Direito. Sem condições de estudar, muito, porque trabalhava o dia todo nas Casas Três Coelhos, fazia todo o percurso a pé, 12 quilômetros, para ir trabalhar, ir para o colégio. Sem muito dinheiro, sem fazer cursinho, 9 candidatos por vaga. Surgiu até umas aulas gratuitas lá no Instituto Maria Auxiliadora. Tinha um curso aqui de fora que dávamos as aulas, eu ia lá depois do trabalho e tal, e eu queria fazer direito na Unidave, porque todos os dias eu passava em frente à Unidave. Eu morava do outro lado da BR-470, descia aqueles morros todos, chegava aqui na Ponte da Beira, aqui onde é a beira. Essa mesma ali? A mesma beira, atravessava a Ponte da Beira, passava em frente à Unidave, que na época se chamava FEDAVE, e eu dizia, eu vou fazer direito. Pois bem, em 1995, janeiro ali, fiz vestibular. E eis que, naquela época, o resultado dava na rádio. Todo mundo esperava o resultado do vestibular na rádio. E eu passo, sou aprovada. Da minha turma, do Henrique Fontes, eu fui a única aprovada. Foi toda a minha sala lá para casa, fizeram aquela festa, a única a ingressar no curso superior. A meus amigos das Casas Três Coelhos encheram o calçadão de placas de papelão. Aprovada, nossa, Patrícia, nossa cerveja, não sei o quê. Aí estava tudo em festa, né? Pois é, mas daí eu tinha que pagar a matrícula.
Eu não tinha dinheiro para pagar a matrícula e nem meus pais tinham. Que eu liguei para o meu pai para dizer que eu tinha sido aprovada, só que não tinha telefone. Aí liguei para o meu tio, que chamou o meu pai, que veio atender, e eu disse, eu estava trabalhando. Pai, eu passei. Ele assim, no quê? Eu disse, eu passei no vestibular. Ele continuou, no quê? Eu disse, pai, eu vou fazer faculdade. Mas nós não temos dinheiro, pai está desempregado, barari. Mas eu queria fazer faculdade, Vanessa. Eu queria fazer faculdade, e era de direito, e era na unidade. Aí eu pedi a conta. Ah, legal, já não tinha dinheiro para fazer a faculdade, eu pedi a conta. Pedi a conta, e o seu Clóvis, que a gente morria de medo dele, sabe aquela vozinha das Casas Três Coelhos? Quem nos assiste talvez se lembre, quando fala assim, Dona Valtrudes, favor atender o telefone. Às vezes era a minha voz que falava naquela coisa. E aí o seu Clóvis, então, fez um acordo comigo, e eu, achando que ia ganhar a maior fortuna, vi que com aquele dinheiro eu ia conseguir pagar a minha primeira mensalidade, a matrícula e 2 mensalidades, mas eu não ia desistir. Vim aqui, falei com o Josué, que ainda lembra de mim. O Josué que trabalha aqui? O Josué que trabalha aqui foi quem fez minha matrícula. Ele lembra exatamente de mim, porque eu tinha 17 anos e tinha que vir com os pais. Mas os meus pais não iam me apoiar a fazer. E o dinheiro que eu tinha conseguido era com a minha rescisão, ou seja, eu ainda ia ter que explicar para os meus pais, a única que trabalhava lá em casa deixou de trabalhar para estudar. E o Josué me ajudou nessas circunstâncias. Eu assinei a minha matrícula. Eu assinei e paguei a minha matrícula. E voltando para casa, já triste, porque como é que ia ser? Minha mãe cuidava de criança em casa, meu pai estava desempregado, eu tinha um irmão pequeno, então o meu salário é que garantia. Uma vizinha minha, Deus coloca anjos na tua vida. Uma vizinha minha disse assim para mim, Patrícia, por que não trabalha na prefeitura? Eles pagam a faculdade. Eis que no outro dia eu estava na prefeitura, no RH, achava tão bonito, RH, Recursos Humanos. Fui lá e pedi emprego. Eles assim, não, emprego não. Aqui você tem que passar ou por um concurso ou por um seletivo. Eu disse, mas eu preciso que vocês me deem emprego, porque eu preciso pagar minha faculdade, senão eu não vou poder estudar. E aí eu comecei a chorar, copiosamente na frente do responsável. Eu não sei quem é essa pessoa, até quero que, se me reconheça, venha até mim. Porque essa pessoa ficou compadecida e disse assim, você sabe dar aula? Eu tinha 17 anos. Eu disse, sei. Tem uma turma lá no Alto Matador que ninguém quer ir lá de tão longe, tão difícil. Eles estão, os alunos, sem professores. Você aceita ser professora, só que tem que alfabetizar. Eu tinha, repito, 17 anos. Eu acordava às 4h da manhã e eu aceitei o desafio para poder fazer a faculdade. E trabalhei 2 anos, onde eu consegui fazer 2 anos da faculdade, com a prefeitura me pagando a faculdade. E eu alfabetizei crianças de 1ª a 2ª série voltadas para um lado e outras voltadas por outros, onde eu conheci uma colega muito querida, Ciclinde, onde eu me apaixonei pela sala de aula. Enfim, acordava às 4h da manhã, tirava piolho das crianças, arrancava os dentes, passava óleo no chão, trabalhava com mimeógrafo, limpava o banheiro, roçava a grama, fazia merenda com 17 e 18 anos. E aí, quando terminei os 2 anos, tinha certeza que eu precisava estar em sala de aula. E aí alguém me disse, mas você pode estar na sala de aula com o curso de Direito. E aí me formei aqui na Unidade, comecei a trabalhar onde eu sou sócia, já tem 26 anos na Advocacia Pasqualini, com o Jairo Pasqualini. Essa história começa no 3º ano da faculdade, quando eu saio da aula, com as crianças. E aí me formo, faço várias pós-graduações,
faço mestrado pela Unidave, faço doutorado pela Unidave. Quando estou professora, sou professora da Unidave desde 2004. Isso também já tem 19 anos. Ano que vem eu faço 20 anos em sala de aula. E é uma história linda. Eu amo meus alunos, eu amo estar em sala de aula, eu amo esse ambiente e eu amo direito. Eu digo que eu sou advogada de profissão, professora de coração e gestora de opção. E esse menino é nosso aluno. Esse menino é nosso aluno que hoje apresentou, defendeu o seu trabalho de conclusão de curso. E é isso. Então, se inicia em 1995 e é uma história linda, uma história que pode servir para outras pessoas terem a coragem e compreenderem que é possível, né? Que elas podem sim estudar e dar para a família delas uma outra vida. Futuro, né? Um futuro melhor. Legal. Então, e agora vamos ouvir um pouquinho da história da professora Vanessa, nossa coordenadora do curso de Direito atualmente, né? Sim. Professora Vanessa, como é que começa a tua história com o direito? Como é que começa a tua história depois com a Unidave? Enfim, conta um pouquinho para a gente também aí desse processo. Muito bem, Renato. A minha história aqui com a Unidave começa no antigo 2º grau, né? Hoje ensino médio. A FEDAV, à época, possibilitava o técnico em processamento de dados. Eu gostava da área de computação, gostava dessa área técnica e vim para cá fazer. Eu sou natural de Agrolândia, minha família mora toda lá e quero externar aqui um agradecimento especial a minhas professoras e professores do Colégio Pedro Américo. Um forte abraço à minha mãe também, né, professora, e a todas que deixaram registrado no meu coração aí o amor pela educação. Então, eu vinha de Agrolândia para estudar aqui na FEDAV, o Colégio Técnico em Processamento de Dados. E lá pelo 2º ano, né, começamos, então, a FEDAV, na época, começou a questionar as vocações de cada aluno, e aí apareceu para mim o direito. Então, começou a despertar em mim esse interesse muito jovem, né, a gente 16 anos, ali 17 anos, e eu pensei, é isso. É o direito mesmo que eu quero fazer. E o destino me encaminhou para Itajaí. Né? Eu fiz a minha faculdade lá na Univale. Entrei em 94 lá na Univale. Fiz a graduação na Univale, pós-graduação. E também fiz mestrado lá na Univale. E fiz uma pós-graduação aqui na Unidave, em Direito Administrativo. E as pessoas lá do meu escritório diziam que eu tinha vocação para ensinar, né? E eu sempre achava que não tinha muito jeito para coisa. Enfim, um belo dia eu vim aqui e trouxe um currículo, né? Deixei, à época, era a professora Sandra Zimmer, era a coordenadora do curso de Direito, e deixei meu currículo ali, eu estava concluindo o mestrado, e falei que eu tinha interesse, né, em lecionar, enfim, gostaria de fazer uma experiência. E eu, depois de uns 15, 20 dias, não me recordo, recebi um e-mail dizendo então, que era para eu me apresentar aqui, né, para iniciar em Direito Administrativo, né, a disciplina que eu leciono ainda por muito tempo aqui. Isso era 2016. Então, com o curso de Direito aqui da Unidave, o meu início foi em 2016. E me recordo, assim, parece-me até agora, assim, quando recebi o crachá, né, da Unidave ali no RH, foi uma emoção. Fiquei muito emocionada, muito emocionada. Eu sempre digo, né, quando tenho oportunidade de falar,
apesar de não ser da casa, né, prata da casa, mas para mim é uma honra muito grande fazer parte da Unidave como professora, como coordenadora, enfim, participar dessa equipe, dessa família que é a Unidave. Eu me sinto muito honrada, muito feliz. Sou muito feliz aqui nessa instituição e realmente ela abre portas. A história da Patrícia é de origem aqui, a minha não foi, mas eu também tive a possibilidade de entrar na Unidave, né? Ela abraça todos que desejam, que têm interesse, que têm vontade de lecionar, de contribuir com a educação, independentemente da sua base, da sua origem. De cumprir a missão dela, na verdade, né? Que é essa promoção do desenvolvimento a partir do conhecimento, da educação, né? Isso. Bom, a gente está comemorando aqui, a ideia nessa nossa conversa justamente eu acho que é dar o pontapé inicial no festejo, na comemoração, né? Em lembrar desses 30 anos. A gente sabe que depois a professora Vanessa já vai nos contar um pouquinho de como é que estão os preparativos para o grande evento, né? Para as coisas que vão acontecer. Mas eu queria trazer um pouquinho da história, né? Quando é que começa isso, então? O curso surge em 93. O curso surge no início de 1993, a primeira turma, né? Turma ingressante. A Unidave era bem diferente do que hoje ela é. Eram turmas cheias, com vestibular, havia uma demanda... Pois é, 9 por vaga quando você fez? Na minha, 9 por vaga. Né? A minha turma, aliás, foi uma turma sui generis, assim, porque entraram quase 20 tenentes da Polícia Militar da Escola de Tenentes de Florianópolis. Então, assim, eram aqueles nível muito alto. E eles vieram para Rio do Sul e os 20 ingressaram. Eu não me esqueço, porque os 20 foram os 20 primeiros. Foram né, no vestibular, assim. Então, iniciou em 1993 e lá se vão 30 anos, né? 30 anos de um curso de muito sucesso, de um curso que iniciou em Rio do Sul, mas depois expandiu suas raízes para os 3 campos, né? Para Presidente Getúlio, para Taió, para Ituporanga, democratizando esse espaço do conhecimento, do curso de Direito. Então, fez com que pessoas que talvez não teriam oportunidade em fazer o curso em Itajaí, em Blumenau, onde já existia, pudessem fazê-lo aqui. E, mais ainda, pudessem fazê-lo nos campos, próximo à sua residência, ao seu trabalho. E é um curso de sucesso, porque é um curso que tem 30 anos e que conta com esse número de turmas, com esse número de alunos, é porque realmente tem a sua qualidade, tem a sua penetração no mercado de trabalho, é condizente com a região, com aquilo que a região precisa, porque hoje ainda nós não temos, graças a Deus, né, e ao esforço da coordenação, dos professores, de toda a equipe da gestão, turmas que não são fechadas no direito. Todas as turmas fecham do direito. Isso mostra que, passados 30 anos, há espaço, há mercado de trabalho, há concurso público, há formas de você ingressar nesse ambiente, que é o mercado de trabalho, de ter a sua profissão, de ter a sua renda, de ter a sua vida digna, de ter e manter a sua família. E eu penso que, para além disso, o curso de Direito é um curso cidadão. Todo cidadão precisa ter. Então, além dessa questão de renda, que importa, sim, afinal de contas, né, nós precisamos honrar os nossos compromissos, ter uma vida digna. Isso é bom, ter qualidade de vida, ter, de repente, formas para viajar, ter a casa, ter um carro. Isso não é pecado, não é feio, não. Se é obtido licitamente, isso é muito bom. Mas, além dessa questão financeira,
da questão, talvez, de imagem, né? Que passa muito ainda essa imagem do advogado, do juiz, do promotor, mas é aquilo que você aprende. E o direito te ensina muito, muito. O direito tem suas raízes na democracia, na igualdade de todos, na inclusão. Então, é um curso que vai te alimentar a vida toda e que perpassa desde no momento em que você vai numa padaria comprar um pacote de pão até o momento que você vai alugar a sua casa ou comprar a sua casa. Enfim, ele te dá uma sustentação imensa. Aqui na Unidade, quando nós começamos, e eu sou da 3ª turma, ingressante, nós não tínhamos nada do que hoje tem. O nosso NPJ era embaixo da biblioteca, bem pequenininho, salvo engano, tinham 3 salinhas de atendimento, só com 3. Mas naquela época, deixa eu aproveitar então, né? O NPJ, né, para quem nos assiste ou nos ouve que não conhece, é o Núcleo de Práticas Jurídicas, né? Que é aquelas fases finais que já vão atender a população, né? Evidente, sempre que não alcança para pagar um advogado, vem aqui para algumas áreas. Já tinha o NPJ na época. Quando eu ingressei, não. O primeiro e segundo anos não tinha. Sim. Ele foi se moldando durante ali. Antes de terminar. Quando a primeira turma precisou fazer o estágio, o NPJ estava ali à disposição, debaixo da biblioteca, com umas 3 salinhas, cada salinha com um computador, uma coisa bem rudimentar assim. E as pessoas, então, entravam pela unidade, passavam por dentro dela, entendiam que era para serem atendidas ali. A maioria dos nossos professores, à época, não tinham especialização, nem se falava em mestrado, muito menos em doutorado. Naquela época, era permitido dar aula sem especialização. Bastava a graduação. O MEC, isso, bastava a graduação. O MEC depois proibiu isso, e aí nós passamos a ter professores especialistas, que era uma coisa maravilhosa. E só bem mais tarde, que então nós hoje temos quase que todos os professores mestres e doutores, mas só mais tarde então é que essa qualificação se estendeu de forma maciça. Lembrando também que foi uma época muito difícil, porque a maioria dos advogados de Rio do Sul e região foram extremamente contra o curso de Direito. Haviam faixas espalhadas pela cidade inteira. Olha aí. Inteira. Na época, quem era reitor era o meu primo, e era o Jaime Pasqualini. E eu me recordo disso porque havia uma discussão, inclusive, pública. Ele defendia a existência do curso de Direito e 90% dos escritórios, talvez até mais, de advocacia, eram contra, porque entendiam que nós íamos roubar mercado. E não foi nada disso que aconteceu. Esses 30 anos mostram isso. Claro. Nós viemos, nós, filhos do direito, filhos e filhas do direito da unidade, viemos para somar, para contribuir. Então, aqueles professores que vieram dar aula, eles não tinham experiência nenhuma em sala de aula, não tinham experiência nenhuma no curso superior, não tinham especialização. Alguns, um ou outro, fizeram especialização no meio do caminho. Didática. O que se falava em didática? Metodologia de ensino? Não tinha nada disso. E eles vieram, os poucos que aderiram à causa, vieram, abraçaram o curso e levaram o curso assim no peito, porque nem sabe
contra tudo e contra todos, eles levaram. E à medida que o curso foi avançando, os outros escritórios, os outros advogados, a própria OAB, foi tomando um corpo que hoje eu tenho certeza que não há profissional da nossa região, seja da advocacia, do Ministério Público, da magistratura, que não diga assim, que bênção é o curso de Direito da Unidade. Quantas vidas esse curso transformou. E nós começamos assim, com dificuldades, inúmeras dificuldades, alunos que trabalhavam o dia inteiro e que se deparavam com aqueles professores tentando explicar alguma coisa. Não, quando eu falo para os meus alunos, pessoal, não tinha internet. Eles olham para mim assim, não, a senhora é um ET. Não, gente, não tinha internet, nós procurávamos tudo na biblioteca, nos livros. Nós não tínhamos nada, eu não tinha computador. As minhas primeiras petições foram na máquina de escrever. Celular, meu querido, nunca se ouviu falar na sala de aula. Não tinha celular. Eu me formei sem saber o que era o celular. E quando alguém tinha um celular, era um aparelho tão grande, mas não funcionava. Tinha que ficar apontando para algum lugar, subindo em algum poste. Não era possível, né? E mesmo assim, nós formamos vários profissionais que hoje atuam no mercado, como advogados, como servidores públicos. Nós temos juiz aqui da nossa comarca. Dr. Cláudio atua aqui na nossa comarca. Doutora Lilian, que é a juíza federal, nossa aluna. Doutora Alessandra, que é a juíza, foi nossa aluna. Esqueci o nome dele agora. Marcelo Gomes, que é do Ministério Público, foi nosso aluno. Dr. Rodrigo Curti Quadro, do Ministério Público, foi nosso aluno. Temos outros juízes, Dr. Eduardo foi nosso aluno. Então, tem outros que agora não me vêm à mente, porque são muitos, mas muitos filhos dessa universidade que recebe a todos, e de um curso espetacular, que é o curso de Direito, com hoje um time de professores, quase todos mestres e doutores, que continuamos qualificando, mantendo os campos, né, não só Rio do Sul, Taió, Ituporanga, Presidente Getúlio, com tecnologia, com sala de aula com ar-condicionado, com cadeiras estofadas, com salas de aulas diferenciadas, com laboratórios em sala de aula, que são os Chromebooks, com viagens técnicas de estudo. Falar nisso, nós fomos a primeira turma, a minha turma, 1993/99, fomos a primeira turma a fazer uma viagem técnica para São Paulo, no IBCCRIM. E depois disso, então, as viagens não acabam, Só né? foram mais, né? Então, hoje a gente tem assim consolidado o curso, né? E esperamos que ele faça 100 anos. Sem dúvida. Né? 200 anos, e que ele possa realmente transformar a vida de muitas pessoas. Bom, professora, a gente vem lá de trás, né? 95, você entrou com vestibular com 9, né? 9 para vaga, né? 9 por vaga. É claro que essa demanda, ela em partes foi suprida, né? A gente sabe que o mercado ele também, mas ele continua um bom mercado. Eu falo isso por experiência, por captação, de lidar também com captação, de visitar escolas, de entender um pouco essa dinâmica. E eu lembro que nos últimos 2 anos, a cada abertura, a gente abriu 2 turmas. Sempre abria uma, quando via as 50 vagas estavam tomadas, daqui a pouco estava 60, 70, 80 alunos e 100, 115. A última vez a gente abriu com 2 turmas, então, né, dividindo esses 115 para 2 turmas. Ou seja, bastante gente
procurando o direito, porque, de fato, é uma profissão que te traz muitas possibilidades, né? Não só advogando, mas em outras áreas também, além do veio social que ele aponta, né? Do conhecimento, né? De toda a relação social. Como é que se enxerga o mercado hoje, professora? Professora Vanessa, se puder dar assim, como é que você percebe o mercado hoje na questão tanto da advocacia quanto dos nossos alunos que estão se formando, enfim, como é que está o mercado hoje nesse sentido? Assim? Renato, o mercado, ao meu sentir, ele continua aquecido, realmente, uma possibilidade muito grande para os bacharéis em direito, tanto como você falou, tanto para a advocacia, você pode também migrar para a área de perícia, você pode ir para a área de concursos públicos, magistratura, Ministério Público, delegado, polícia. A gente percebe até mesmo algumas pessoas que eu já conversei que querem trabalhar no próprio negócio. Às vezes a pessoa tem já uma empresa constituída, já tem até uma formação em administração, em contábeis, e ele quer complementar fazendo a graduação em Direito para que auxiliar nos próprios negócios, enfim. E outros mesmo fazem para conhecimento, né? Porque o direito, ele, como foi falado anteriormente aqui por todos nós, ele transforma as pessoas, né? Ele muda a vida das pessoas com conhecimento, né? Em todo o arcabouço de leis, de todas as decisões. Isso transforma realmente a pessoa. Se você pegar o nosso estudante, né, na primeira fase e depois na 10ª fase, é só fazer a pergunta, é muito simples, né? Eles vão falar, eu não sou mais a mesma pessoa, né? Eu não sou a mesma pessoa que entrou aqui na Unidade. O mercado continua muito aquecido, eu participo da OAB e vejo as comissões, né, as nossas comissões ali da ordem. É muito gratificante encontrar nossos formados ali, agora advogados, na comissão da Jovem Advocacia, comissão de Direito Previdenciário, comissão de Direito do Trabalho, em movimento, né? Movimentando toda a advocacia do Alto Vale. Então, eu fico muito feliz em perceber não só a entrada, né, como você mesmo mencionou, de muitas turmas, mas a saída também, né? O êxito que eles têm após a formação aqui na Unidade. Bom, então, a gente sabe que há muitos desafios em termos de mercado, né? Mas eu quero voltar um pouquinho aqui para a gente ainda falar da história do direito aqui, né, da Unidade. Eu queria perguntar para quem foi aluna do direito aqui se ela tem alguma história que marcou a formação dela enquanto, né, então acadêmica do direito, depois operadora do direito profissional, advogada, né, enfim. Professora Patrícia. Tem muitas histórias. Algumas elas não cabem neste programa. Elas são impróprias. Mas, assim, a nossa turma teve muitos professores. Alguns deles já nem estão mais entre nós. Foi o doutor Antônio Carlos Luz Gotardi, cujas aulas se encerravam sempre às 20h30. Sempre, sempre. Porque ele precisava ir na ABB a todo custo. E se alguém estivesse fazendo prova e passasse, diga-se passagem eu, porque eu sempre ficava fazendo prova, bem, né, respondendo tudo, ele arrancava a prova da minha mão e dizia, Patrícia, eu sei que tu sabes. Mas, professor, eu não terminei ainda. Ele disse, eu sei que tu sabes. Era 20h30, então ele tinha que ir ali na ABB, era o compromisso dele, as aulas, não me lembro, eram às quartas-feiras. Tivemos o professor Frederico Peplau, o professor de Ibirama, como é que é o nome dele? Harold Hadloff. Nossa. Assim, pessoas assim da velha guarda da advocacia aqui em Rio do Sul, né? Doutor Bisato, que era promotor, juiz, doutor Ivens, o próprio professor Vigan foi meu professor, o professor Vigan Eger, que foi reitor, né? O Jaime, professor, o Jairo, que está até hoje
na prática jurídica está lá firme e forte também, é da velha guarda já, né, de professores mais antigos da Unidade, do curso de Direito, enfim. Mas eu tenho um fato que chegou em Rio do Sul, supermercado Imperatriz. E a gente tinha aula, e era a inauguração. E, para nós, o Imperatriz era um shopping center, porque tinha ar-condicionado. Em lugar nenhum nessa terra tinha ar-condicionado. Eu, às vezes, brinco que parecia sucupira, assim, né? E aí, não havia como segurar esses estudantes. Então, o curso inteiro de Direito... Foi visitar o supermercado. Ficava, né? Foi visitar a inauguração do Imperatriz. E depois que o Imperatriz abriu com o seu ar-condicionado, não havia um dia que não era feito um turismo lá no Imperatriz para ficar no ar-condicionado, sentir aquele ventinho gostoso, já que na sala de aula não tinha, nas casas não tinha, e a gente ficava passeando por aquelas estruturas todas. E o próprio Bloco G, né, mais conhecido como Garimpos. O Bloco G não é o Bloco G da Unidade. Não é o oficial, né? Era um barzinho chamado Garimpos, aqui na frente do Calinho Dias, onde tinha um videokê? Karaokê? Sei lá eu. Isso, um karaokê. E aí os professores não conseguiam dar aula, que era uma gritaceira, uma desafinação, e alguns berrando lá, cantando, e os outros tentando dar aula. Tinha o trote, que depois foi reprimido. A gente ia ali no Calinho, que conhecia todo mundo. No dia do advogado, que é conhecido como o dia da pendura. Fizeram o dia da pendura? Fazia? Fazia, mas o Calinho conhecia a gente. Daí a gente queria ser... nós queríamos, assim, parecer modernos, sabe? Que nem os alunos da UFSC e tal. Já vamos lá no Calinho, vamos comer, pedir um x-salada, Coca-Cola, que nessa época era assim, x-salada e Coca-Cola. E depois a gente não vai pagar... Aí a gente fazia isso, o Calinho ria, todo mundo saía sem pagar, daí no outro dia todo mundo ia lá e pagava. O Calinho cobrava. Porque a gente não ia fazer nunca sacanagem com o Calinho, com o nosso amigo, mas a gente queria ter aquela sensação de cidade grande, de universidade já reconhecida. E a gente estava ali no 3º ano, no 4º ano, e aí, assim... assim, foi tudo muito bonito, muito caloroso. Foi realmente, naquele momento, todos se deram as mãos, professores, alunos, Calinho, a comunidade inteira para fazer acontecer. E a gente mostrou, e eu quero deixar aqui, a qualidade. A qualidade. Não é porque nós estávamos aqui na Unidade, em Rio do Sul, uma cidade pequena, um curso pequeno, no interior. Nós começamos com um convênio FURB-FEDAV, nos tornamos... A minha turma foi a turma que alcançou a liberdade, foi a última turma do convênio. E, mesmo diante das dificuldades, nós, enquanto alunos, professores, enquanto curso, nós não nos apequenamos. E não vivemos também de vaidade e soberba. Nós soubemos o nosso lugar e o nosso espaço, ganhar esse espaço, e o nosso curso tem muita qualidade. Nossos alunos são aprovados no exame da ordem. Nossos alunos passam em concurso público, e não é concurso público raso, é concurso público alto. Eu citei aqui alguns juízes, alguns promotores, delegados que passaram, enfim, concursos de nível tanto de dificuldade como de concorrência altíssimos.
Então, nós mostramos que nós somos capazes de ter um curso de excelência em Rio do Sul, que é o curso de Direito da Unidade. E eu falo isso como ex-aluna, como professora, como vice-reitora, como pró-reitora de ensino, como mãe que tem os seus filhos aqui, que, sim, é o melhor curso que nós temos. Eu vou longe, né? Eu já digo do Estado, mas é, sim, o melhor curso do Estado. Então, isso se mostra por fatos. E contra fatos não há argumentos. E os fatos estão aí, públicos, notórios, nos nossos reconhecimentos, nas nossas renovações, nas notas de ENAD, na permanência do sucesso, no sentido de que, pós 30 anos, nós temos uma procura imensa de pessoas para fazerem o nosso curso, que já não se restringem só a Rio do Sul ou região, já tem pessoas de fora. E é uma grande família, né? Porque a gente acaba se envolvendo assim com os professores, com os alunos, com esse movimento de bem formar. É isso. Legal. E aí, professora Vanessa? O que te marca nessa história aqui? Eu tava mesmo pensando, né? A Patrícia tem toda a trajetória como aluna, né? Posteriormente como professora, vice-reitora, pró-reitora. A minha história foi como aluna lá atrás, né? Mas depois como professora. Então, eu me recordo dos atropelos, né? Logo no início, assim, quando comecei a lecionar, o nervosismo, né? Como é que eu faço? Será que eu vou dar conta? As primeiras aulas, assim, a gente não tinha ainda o tempo, né, adequado das coisas e também depois toda a receptividade, né, da Unidade, sabe? Onde estacionar, onde é que eu vou, onde é que eu guardo as minhas coisas. Era um atropelo. Eu vejo os professores jovens, às vezes, também nessa mesma angústia, né? E depois esse abraço da Unidade para nos receber. E como professora, claro, a gente vai criando esse vínculo, vai formando as amizades e depois vai encontrando essas pessoas lá fora. E é isso, o direito é essa transformação que a Patrícia relatou. Desde o início, né, até agora, a sociedade se transforma, o direito acompanha essa evolução como ele tem que ser, né? Tem que ser dessa forma. O direito ele precisa acompanhar a evolução da sociedade e a Unidade e o nosso direito está acompanhando as transformações com novas disciplinas, professores, novas metodologias. Tudo isso tem sido implementado com muita força no nosso curso e tem dado um resultado muito gratificante. Os professores são muito unidos, nós temos professores com mestrado, doutorado, temos professores com muita experiência também na área, que isso também enriquece, né? E muitos também focados em pesquisa, em extensão. Então, é um curso que vai longe, como diz a Patrícia, esperamos aí mais uns 100, 200 anos ainda pela frente e o nosso direito Unidade é muito, muito firme. Muito forte. Professora Vanessa, então, a gente tem história para contar aqui, né? Afinal de contas, em 30 anos você tem coisa para falar, né? Lembrei de uma coisa. Manda. A gente precisa criar um podcast só das histórias hilárias dos professores, porque eu sou campeã. Mas muita gente deve ter histórias assim. Deve ter história. Muitas. Eu conto para os meus alunos em sala de aula todas. Mas a gente podia fazer um popurrí com todo mundo, né? Desde assim de entrar no banheiro que é masculino e ficar horas dizendo, nossa, como esse banheiro tá diferente. Que cheiro ruim. Será que não estão limpando direito? Enfim, tem muitas histórias que os professores podem contar em sala de aula do que acontece, porque assim, é muito engraçado. Tu não domina, tu chega com aquela, né, para a sala de aula preparadíssimos os alunos, tá? Daqui a pouco rasga a calça. E aí, o que tu faz durante a aula? Gruda na parede e fica ali parado? O que tu faz quando isso acontece? Tem muita coisa. E muita coisa, né?
Então, ó, fica ali um pedido e uma dica para a gente fazer as histórias hilárias dos professores. Vamos lembrar mais desses 30 anos, sem dúvida, né? Mas vamos lá, a gente tem um tempo aqui que ele vai indo, a gente não consegue colocar tudo só num programa, né? A gente vai celebrar os 30 anos agora. Professora Vanessa, dá uma pitada para a gente aí, então, do que vai ser isso, o que a gente vai ter pela frente. Eu sei que o evento ainda está se fechando, mas a gente vai correr aí com uma semanada assim, de muita coisa bacana. E para quem nos assiste, nos ouve, é para toda a comunidade, né? A gente não vai estar fechado só para os alunos da Unidade. Tem alguns eventos que serão para os alunos da Unidade, obviamente, né? Para os alunos e equipe técnica, enfim, o corpo da Unidade, mas tem muita coisa que vai ser voltado, aberto para a comunidade, para ter acesso a isso também, né? É isso mesmo, Renato. Ano passado fizemos semestre passado, né? Fizemos a semana jurídica já, mas era um pouco mais focado no acadêmico. E agora, né, com apoio, incentivo da reitoria, na pessoa do professor Alcir, a professora Patrícia, falamos, vamos fazer então aberto a toda a comunidade. Então, nós estamos preparando um evento de uma semana, né? Uma semana de palestras, de debates, de apresentação de trabalhos. Estamos ainda em formatação, né? Como faremos essa semana, né, jurídica, mas o foco realmente vai ser toda a comunidade do Alto Vale. Toda a comunidade que queira participar, não só jurídica, quem tiver interesse também nas temáticas que nós iremos apresentar, estará convidado a comparecer nesse evento. Mas, sobretudo, a comunidade jurídica, né? Sim. Porque a gente vai ter aqui a presença de renomes nacional, né? Assim, de gente bastante importante da área, mesmo. né? A gente vai trazer, claro, como são os 30 anos do curso de Direito, a gente vai focar realmente em temática relativa ao direito. Mas todos estão convidados a participar dessa Isso dessa é lá semana. no mês de agosto, né? Vai ser no mês de agosto. Mês de agosto. A partir do dia 19 de Temos agosto. data já, ótimo, dia 19, então naquela semana a gente vai ter isso aí. A gente Semana, vai falar mais para frente, isso, né? posteriormente Ótimo. ali ao dia do advogado, na semana seguinte nós iremos trabalhar então essa semana jurídica. Vai ser um evento muito interessante, com muitas novidades, podem aguardar as novidades. Eu estou me segurando para não falar muita coisa, porque tem algumas novidades aí que nós estamos trabalhando e penso que vai ser bem interessante. Então, gente, alguma coisa que eu não perguntei ainda para vocês fecharem? Se não, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem aqui, né? Eu acho que já talvez até parabenizando esses 30 anos, né? Acho que parabenizar uma coisa assim, eu sei que não há uma pessoa, não há mas assim, por essa passagem tão importante, né? Que afetou positivamente a vida de tanta gente, né? De todo o Alto Vale, e certamente continua afetando positivamente, né? O que a gente pode deixar, então, de mensagem aqui para... Então, só para frisar que o nosso reitor, professor Alcir, ele é um entusiasta desse evento, desse aniversário, vamos dizer assim. Ele vem há muito tempo falando disso e ele quer realmente que seja um evento que marque, né, a história do curso do Direito. Mais do que parabenizar, né, a todos, eu quero agradecer por todos os que fizeram parte da história, os que foram, os que estão, né? Espero que outros tantos sejam, que venham também integrar o curso de Direito da Unidade, que tantas vidas transformou e tenho certeza que foi para melhor. Então, o meu sentimento, além de parabenizar quem teve a iniciativa de trazer o curso, de sustentar esse curso, de dizer não, é possível sim que Rio do Sul tenha um curso de direito, que não é um curso elitizado, que é um curso que qualquer pessoa, independente do seu nível social, pode sim fazer, porque nós temos bolsas. Qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer raça, etnia, cultura, porque direito é democracia, é inclusão, direito é
todos, sempre assim. Então, um sentimento de gratidão aos nossos professores, às coordenações, à gestão, aos reitores e aos alunos e às famílias que acreditaram lá atrás que esse curso daria certo. E deu. E aos alunos, professores, familiares e toda a gestão que continua acreditando, que continua sonhando, que continua confiando no nosso curso de Direito da Unidade. Seria isso. Obrigada a todos. Obrigado, professora Patrícia, professora Vanessa. Da mesma forma, concordo com a Patrícia, gratidão é a palavra, né? Gratidão aos professores que estão e que já estiveram, já lecionaram, aos coordenadores que me antecederam, cada um a seu tempo, né, do seu jeito, foi, né, aos pouquinhos foram construindo esse curso, aos reitores, todos os funcionários da Unidade, todos que fazem o curso de Direito ser esse curso de excelência, de formação, não só a formação, não só o conhecimento da legislação, o conhecimento formal, mas transforma, né? Transforma a pessoa, torna uma pessoa melhor, um cidadão melhor, que vai para a sociedade, para a sua família, para a sua empresa, para os seus trabalhos, enfim. Não só com conhecimento jurídico, mas uma pessoa melhor. Penso que esse é o nosso objetivo, é o objetivo do curso de Direito da Unidade. Então, minha palavra também é gratidão, gratidão à Unidade que me acolheu, a todos que já passaram e contribuíram, de uma forma ou de outra, para o crescimento desse curso. É isso, Renato, é muita emoção realmente fazer parte da Unidade, do curso de Direito. É uma gratidão imensa e tenho certeza que faremos um brilhante evento, nada mais justo que para comemorar esses 30 anos do nosso curso. Bem legal, bem bacana. E é de se celebrar mesmo. Afinal de contas, são 3 décadas, né, de uma evolução, como disse a professora Patrícia, a professora Vanessa, de muita gente que acreditou, que investiu não só recursos financeiros, mas investiu, às vezes, a sua vida, né? Às vezes a vida que você tinha. O tempo, Renato, que é o bem maior. Mais precioso, sem dúvida. Meninas, muito obrigado. Obrigado de verdade pelo tempo de vocês. Eu sempre digo isso, o tempo é algo tão raro, né? E foi cedido aqui para contar um pouquinho da história. Afinal de contas, hoje vocês estão à frente desse projeto que iniciou em 30, mas que se estende para mais 100, pelo mínimo 200, sei lá, e aí a gente vai ver a história. Mas obrigado mesmo, tá? Você que nos assiste, nos ouve aí, obrigado pelo seu tempo também. Não esquece de compartilhar esse conteúdo para alguém que você pensa que seria interessante, para alguém que quer conhecer um pouquinho da Unidade, desses 30 anos do curso de Direito, que a gente vai ter muitos mais outros episódios falando deles. A gente vai trazer outras pessoas que fizeram parte dessa história também, para contar um pouquinho das suas histórias. Então, compartilhe esse material, segue a gente aí, curte a gente. Então, siga conosco e até o próximo.